Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Nós gostamos de ter garantias nas nossas vidas, não é mesmo? Garantias de que as coisas vão dar certo, garantia de que aquela doença, vai ser curada, garantia de que os nossos filhos se darão bem, terão um futuro promissor, nossos netos, e por aí vai. Mas, amados, a única garantia que nós temos é de que Jesus está conosco e Ele tem todas as respostas, Ele tem toda a provisão, só Ele tem a vida eterna. Mas para que nós compreendamos isso, creiamos nisso, necessário é uma caminhada com Ele, não é mesmo? No começo da fé há uma dificuldade bem significativa para que creiamos em tudo isso. Mas à medida que nós caminhamos com Ele, nós entendemos tudo isso. E daí, quando nós passamos a compreender que a garantia que nós temos realmente é viver em Cristo, com Cristo, que nós somos eternos e que a vida eterna, estar do lado dele, fazer a vontade dele, que é perfeita, boa, agradável, é o que mais importa. Porque a vida não tem realmente garantias. Quantas pessoas acham que estão num corpo saudável e de repente fazem exames, são acometidas de doenças incuráveis e não recebem a cura. E aí, fazemos planos, de repente, nós estamos vendo mais do que nunca terremotos, El Ninho, vendavais, enchentes, destruindo tudo. Se não temos a Cristo, se não temos uma caminhada de fé, quem vai nos consolar? Quem nos dará esperança de dias melhores? Ao passar por isso, as pessoas que não têm essa caminhada de fé, que não têm a Cristo, elas entram em depressão, elas se desesperam e pedem até morte. A vida delas é só uma questão de sobrevivência. Mas aqueles que têm a Cristo, eles reiniciam, eles compreendem que estão aqui ainda porque Deus assim quer. Então os recomeços Ele nos dá também, Ele tem promessas. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é o único capaz de nos ressignificar. E a ciência vem concordando. Concordando não, há tanto quantos 1000 anos tem a Bíblia, Ela já disse lá em Romanos 12:2, para que haja renovação de mente. E o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, que se chama neuroplasticidade, de se renovar. Olha só, Deus fala que nós seremos renovados e o nosso próprio cérebro, ele já criou funcionando dessa maneira. Olha aqui, Deus tremendo. Mas em tudo isso eu tenho escolhas. Porque quem é que não passa por traumas, por problemas, por decepções, por frustrações, rejeições, traições, ons. Eu ainda ouvi de uma amiga, essa semana ela disse para mim, as cascas dos machucados precisam ficar paradas, sossegadas. Isso quer dizer com relação ao passado. Porque o passado é como um machucado, que vai cicatrizar ou não. Se eu ficar ali voltando atrás, futucando, tirando a casquinha, aquilo não vai cicatrizar, ainda pode virar uma ferida muito maior. E aí quando eu quero reiniciar, quando eu quero crer em Deus, eu preciso ser muito sincera com Ele. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de mim, de nós, um posicionamento. Senhor, quero perdoar o meu passado, perdoar as pessoas, que as pessoas só dão o que elas têm. E às vezes nós é que erramos em gerar, em criar expectativas e até terceirizar a nossa felicidade, a responsabilidade pelo nosso bem-estar, pela nossa alegria, pela nossa realização nas mãos de outra pessoa. Ah, pastora, mas aí a gente constitui família, a gente quer um diploma, a gente quer um trabalho, uma carreira. Tudo isso é normal nas nossas vidas. O problema é quando nós colocamos isso em primeiro lugar. E aí as coisas podem falhar. Vemos à nossa volta inúmeras pessoas onde isso falhou. Conosco mesmo. Quantas vezes isso falhou? Até que realmente desse certo. E aí, aonde que nós vamos nos apegar para ter o consolo, para continuar? Quando nós olhamos à volta e parece que tudo deu errado. É duro, dói demais, não dói? Aí, sempre, não só naquele momento,
Quando nós temos a Deus, quando nós temos uma caminhada de fé, a gente tem uma âncora, uma esperança onde se apegar, amados. Eu acho impossível viver nesse mundo sem ter fé. Como eu falei, a palavra de Deus nos diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quantos recomeços Jerusalém, o povo de Deus, teve, não é verdade? E Ele dá esses recomeços para todos nós. Olha, quando nós nos lembramos, quando nós recordamos as histórias bíblicas, vamos ver a história de Ruth. Ficou viúva, não era do povo de Deus. Ela tomou decisão de permanecer ali naquela terra, de honrar a sogra dela, de fazer companhia àquela sogra que estava sofrida demais. Ela se afeiçoou ao povo de Deus. E o coração dela estava trabalhado por Deus, e ela se permitiu ser trabalhada para querer ressignificar a própria vida. E ela casou com Boaz. E daí veio a descendência de Jesus. Imagine, numa ressignificação, num abandono à tristeza, né, a tudo que havia acontecido, ela permaneceu, ela prevaleceu. E é isso que a nossa reflexão de hoje quer nos trazer. Que nós prossigamos, sabe, reconhecendo que não há maneira de se viver feliz, de se lidar com todos os problemas na nossa própria força, no nosso próprio critério. Com Jesus, em Jesus, nós nunca perderemos, porque Ele é capaz de transformar as nossas perdas em ganho. Jó perdeu tudo e ele recebeu tudo em dobro, porque ele teve fé, porque ele confiou. E aí, nós vamos confiar? Nós vamos, ainda que nós tenhamos uma fé tão pequenina, não importa. E que até nem tenhamos nenhuma. Peçamos a Deus, porque Ele diz também na palavra dEle, que Ele nos dará essa fé. Ele nos encherá. Muito agrada a Ele que nós peçamos fé, confiança, desejo de continuar e principalmente saber qual o propósito dEle para as nossas vidas. Ainda que o propósito de Deus para as nossas vidas esteja atrasado, não tenha se cumprido ainda, pensemos, reflitamos e perguntemos a Deus. Tenha essa coragem, não importa a idade. Sansão realizou o que Deus queria. Matou muito mais gente com a morte dele do que com a vida. Não estou dizendo que você vai morrer, que isso vai acontecer, não. Mas estou dando um exemplo de como Deus é capaz de pegar uma situação desesperadora, uma situação sem esperança e transformar em bênção. Porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Então, haja o que houver. Qualquer dor que você esteja sentindo, frustração, decepção, desespero, não desista. Continue crendo, porque Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor e Ele sempre terá. Nós precisamos confiar. E ainda que não consigamos confiar, Ele nos diz que o querer e o realizar pertencem a Ele. Então Ele nos ensina, Ele nos garante essa confiança, amados. Podemos nos entregar, nos soltar. Ele disse para nós que o fardo dele é leve. Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos permite, nós conseguimos vencer, nós conseguimos superar, nós conseguimos nos reerguer com Ele. Sem Ele, nada feito. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, mais um dia, Deus, na Tua presença, unidos, ó Pai, confiantes no poder da oração, no poder do Teu amor, da Tua misericórdia, que nos segue, nos acompanha todos os dias. Não somos nós que acompanhamos, é o Senhor que anda atrás de nós com bondade e misericórdia. Muito obrigada, Deus. Toma mais esse dia nas Tuas mãos, as nossas vidas, ó Deus. Nós consagramos a Ti, confiantes de que Teu amor e Tua misericórdia permanecerão, prevalecerão. Em nada o Senhor se atrasa. O Senhor é tudo de melhor que temos, papai. Por isso, continua conosco. Dai-nos a Tua paz, que transcende a compreensão humana. Dai-nos o dom da fé, do amor. Entendamos que o maior mandamento é amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança. Por isso nós queremos, nós precisamos, ó Deus, Te revelar aqui nessa face da terra. Revela a cada um de nós o propósito que o Senhor tem para nós. E junto com essa revelação, nós cremos que o Senhor nos dará forças para vivê-lo. Porque essa é a maior alegria sobre a face da terra. Conhecer a Sua vontade, viver no Seu propósito. Isto curará toda a nossa vida, emocional, física. Nós chamamos, papai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias.
Amados, compartilhe com muitos, deixe seu like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, a fim de que essa mensagem chegue além. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.